Olá, pessoal. O objetivo desta videoaula é trazermos aí uma introdução, às chamadas funções inorgânicas. Bom, primeiramente, nós temos trabalhado o conceito de substâncias químicas. Já falei isso várias vezes, mas nunca é demais reforçar, Segundo a química, a matéria ela é constituída por átomos, E estes átomos estão unidos formando, a, as mais variadas substâncias químicas. E nós vimos, que estes átomos eles podem se unir de diferentes maneiras, conforme a natureza do átomo, enfim. Estas diferentes maneiras poderiam ser, por exemplo, uma ligação iônica, uma ligação covalente, uma ligação metálica, enfim. No final das contas, nós temos, portanto, a existência, de substâncias químicas. Essas substâncias químicas, como já vimos anteriormente, elas podem ser substâncias químicas simples, quando os átomos, constituintes ali da substância, pertencem ao mesmo elemento químico, e elas podem ser ainda substâncias químicas classificadas como compostas, quando a substância ela é constituída por dois ou mais, átomos aí de elementos químicos diferentes. As substâncias simples, como já vimos anteriormente, elas podem ser classificadas aí como metais, não metais ou ametais, semimetais ou metalóides. Quanto às substâncias compostas, nós podemos trazer uma classificação bem interessante para elas e dividi-las aí em dois grupos principais, os chamados compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Bom, com relação aos compostos orgânicos, primeiramente, eles não são o objetivo da disciplina de Química 1. Vocês irão ver estes compostos na disciplina de Química 4. Mas adiantando, um pouco, o que seriam estes compostos? Até porque, trazendo uma definição aqui para eles, a gente entende quais são os compostos inorgânicos, os quais veremos em maiores detalhes aqui na disciplina de Química 1. Então, a definição para compostos orgânicos, ela nos ajuda a entender o que são também compostos inorgânicos. Então, vamos lá, para compostos orgânicos, qual seria uma definição assim interessante para eles? Primeiramente, quando nós falamos compostos orgânicos, são compostos que contêm necessariamente o elemento químico carbono. Só que existem certas condições, para que o composto que tem o elemento químico carbono seja classificado como um composto orgânico. Por exemplo, é necessário que o elemento químico carbono ele esteja ligado a outros átomos de carbono, formando aquilo que no contexto da química orgânica é conhecido como cadeia carbônica. Então, átomos de carbono ligados, Carbono ligado a carbono, enfim. O carbono ele pode ligar a um outro átomo de carbono, ou dois outros átomos de carbono, ou ainda a outros 3 átomos de carbono, ou ainda a outros 4 átomos de carbono. Só que não é apenas ligação entre átomos de carbono. Nesta estrutura, deve ter também a presença de outros não metais ligados ao átomo de carbono. Vocês verão posteriormente que o principal não metal ligado ao carbono, à cadeia carbônica, é o átomo de hidrogênio. Dito isso, o que são compostos inorgânicos? É exatamente o contrário disso. Por exemplo, nós temos compostos inorgânicos que têm carbono. Por exemplo, os carbonatos, são substâncias inorgânicas que têm o elemento químico carbono, mas não há ali uma ligação entre átomos de carbono. No carbonato existe só um átomo de carbono ligado a outros átomos de oxigênio. O diamante, por exemplo, ele é considerado uma substância inorgânica também, é um composto inorgânico. Aliás, o elemento químico carbono ele pode ser encontrado na forma de diamante. Aqui eu estou dando o exemplo do diamante, a gente não pode confundir, o diamante é uma substância simples, mas eu só estou tentando trazer aqui uma definição para o que seriam compostos inorgânicos. Primeiramente, quero deixar bem claro que existem substâncias simples que são compostos inorgânicos. Okay? Mas no contexto das substâncias compostas,
como nós veremos aqui, né, as funções inorgânicas, nós iremos trabalhar as substâncias compostas apenas. Então, existem compostos inorgânicos que são substâncias simples, mas no contexto aqui das funções inorgânicas, nós iremos trabalhar os compostos inorgânicos no contexto das substâncias compostas. Então, nesse sentido, trabalhando ainda com a definição, por exemplo, o carbono-diamante, né, é uma substância simples, ela não é composta, e é classificado como um composto inorgânico. Mas o diamante ele é constituído por átomos de carbono, só que existem apenas átomos de carbono, considerando um diamante puro, né? Nós sabemos que na natureza existem, enfim, outras variações. Mas considerando o diamante puro, só tem átomo de carbono. Seria, portanto, um composto orgânico? Não, porque é apenas carbono ligado a carbono, né, formando ali um sólido covalente, e não há a presença de não metais. Então não é um composto orgânico, conforme eu defini anteriormente. Então vamos lá. Então, no contexto dessa videoaula, nós pretendemos trabalhar as chamadas funções inorgânicas, né? Então, nesse contexto, nós iremos trabalhar com os compostos inorgânicos relacionados às substâncias compostas. Então, o que seriam funções inorgânicas, primeiramente, né? É uma forma de nós classificarmos os compostos inorgânicos. É interessante observar que lá na Química 4, vocês irão aprender sobre as funções orgânicas. Aqui, nós iremos trabalhar as funções inorgânicas. Então, as funções inorgânicas é uma forma de nós trabalharmos aí uma maneira de classificarmos, né, os compostos inorgânicos. É uma maneira de classificação. Nós veremos aqui as principais funções inorgânicas, né, as principais classificações. Para cada uma dessas classificações que veremos aqui, nesta introdução e depois em outras videoaulas de forma mais detalhada, para cada uma dessas classificações, qualquer substância composta, né, inorgânica, que esteja classificada em uma determinada categoria, né, uma determinada função inorgânica, significa que existem certas similaridades, né? Não sei se vocês estão me entendendo, né, bem, mas vamos lembrar, por exemplo, no contexto das substâncias simples, né, os elementos. Os elementos que pertencem ao mesmo grupo, lembram-se disso? Os elementos que pertencem ao mesmo grupo na tabela periódica, eles estão lá porque eles apresentam, né, similaridades em suas propriedades, né, atômicas, propriedades físicas, propriedades químicas, ok? Agora, no contexto das substâncias compostas, né, se eu pego duas substâncias que são classificadas em uma mesma categoria, em uma mesma função inorgânica, significa que essas duas substâncias químicas diferentes, né, e compostas, elas apresentam similaridades. Bom, dito isso, vamos lá, né? Quais são as principais funções inorgânicas? Nós temos 4 funções principais: o ácido, base, sal e óxido. Posteriormente, né, em videoaulas separadas, eu pretendo tratar, né, do ácido, da base, sal e óxido. Estas, portanto, são as principais funções inorgânicas, né? Não significa que são as únicas, existem várias outras. Então, relembrando aqui, ó, se duas substâncias são classificadas como ácido, né, pertencem à mesma função inorgânica, e esta função inorgânica seja a função ácido, significa que estas duas substâncias apresentam similaridades. Se duas substâncias inorgânicas diferentes, né, são classificadas, por exemplo, como sal, significa que elas apresentam, né, similaridades entre si, né, similaridades químicas, né, físicas, né, química no contexto, por exemplo, de composição, fórmula química, constituição, né, seria isso.